Tivemos ontem o primeiro encontro dos radicais livres no Museu Capixaba do Negro, Mucane, com o tema Arte e Política, o samba como identidade brasileira. Foi uma discussão calorosa, significativa, com a participação ativa de todos. Como debatedores convidados, tivemos a Ilmara Nascimento, o Alexandre Araújo e a Mônica Vermes, três personalidades que entendem de música, entendem da cultura brasileira e tiveram uma participação extremamente significativa. É lógico que o tema da identidade cultural é um tema complexo, porque várias coisas, vários fatores confluem para que uma identidade se forme. E não é uma coisa permanente, a identidade se formou, acabou. Ela vai se formando e se transformando ao longo do tempo. Frisamos na história da cultura brasileira três momentos significativos onde o país tentou, através de várias maneiras, buscar uma cara, uma identidade depois da independência, digamos assim, de Portugal. A primeira grande tentativa foi feita por Dom Pedro II, que financiou artistas, escritores, músicos, artistas plásticos, para que tentassem criar uma cara do Brasil, sendo essa cara seria então a mistura, o encontro pacífico entre o europeu, o português no caso, e o indígena. E isso se transformou em obras literárias. Todos nós conhecemos o Guarani, Iracema, o Birajara, os poemas de Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães, Juca Pirama, Confederação dos Tamoios, a ópera que o Dom Pedro II financiou para o Carlos Gomes, levou até o Carlos Gomes na Europa para mostrar a ópera do Guarani, os vários quadros mostrando momentos significativos da história brasileira. Todos eles foram pintados, ou pelo menos a maioria, na segunda metade do século XIX. Uma segunda tentativa de entender esse país foi feita na Semana de Arte Moderna de 22. Mário de Andrade, por exemplo, viajou parte do Brasil para tentar conhecer aquela cultura produzida fora das capitais, fora da capital do Brasil, Rio de Janeiro, e fora de São Paulo, que era uma cidade que estava começando a se industrializar. Escreveu Macunaíma, foi uma tentativa de compreensão desse povo que surgia depois de 400 anos de escravidão. E uma terceira tentativa que logrou êxito foi feita na época do Getúlio, com o samba se tornando, digamos assim, o samba e a escola de samba são duas coisas muito unidas, a cara do Brasil, a identidade do Brasil. Isso tudo começou com as tias baianas, não é, que migraram de Salvador para o Rio de Janeiro, e os famosos encontros da Tia Seata ali na Praça 11 do Rio de Janeiro estimulou o encontro de remanescentes da escravidão, né, pessoas que haviam sido libertadas, filhos, netos, e praticando aqueles ritmos que os brancos e as elites da época abominavam. A polícia perseguia, matava, prendia, mas eles se mantiveram. Então o samba foi, em muitos aspectos, uma resistência daquele povo. Tem um livro até muito significativo do Hermano Viana que se chama O Mistério do Samba. E qual é esse mistério do samba? Como é que um ritmo, um encontro, que era uma mistura de dança e música, dança e melodia, abominado pelas elites, perseguido pela polícia, se tornou 30 anos depois a cara do Brasil? Que mistério é esse? Né? Como é que isso aconteceu? Quer dizer, de um lado você tem a resistência da cultura negra, que fez com que esse ritmo fosse se transformando numa manifestação pública através do carnaval, através das escolas de samba que começaram a se formar na década de 20. Portela foi uma escola fundamental, o Paulo da Portela, que se tornou uma figura extremamente significativa. Dizem que serviu até de modelo para o Walt Disney quando esteve no Brasil, criar o Zé Carioca. Então a escola de samba contribuiu para que o samba, vamos dizer assim, assumisse, ocupasse espaços públicos. E isso foi fundamental. Embora brancos fizeram a ponte entre aquilo que se produzia nas favelas, nos morros, na Praça 11, e as elites, como Noel Rosa, por exemplo, Ari Barroso. Depois, com o advento do rádio, Getúlio Vargas criou a Rádio Nacional, que na época se tornou uma das 5 maiores rádios do mundo. Então, Ari Barroso e a famosa Carmen Miranda, que levou Getúlio, até pagou passagens, estadia para ela nos Estados Unidos, para fazer aqueles inúmeros filmes mostrando a cara do Brasil, obviamente para o bem e para o mal. É uma cara estereotipada, né? Uma cara
não havia nada de negro nisso tudo, embora o ritmo fosse de origem negra, são 3 pessoas brancas, vamos dizer assim. Então a cara do Brasil ficou sendo uma cara que, de um lado, foi interessante divulgar a cultura brasileira nos Estados Unidos através do Zé Carioca e da Carmen Miranda, mas por outro ficou um estereótipo extremamente negativo do brasileiro, né? Aquele malandro, aquele indivíduo que não pensa em outra coisa, que despreza o trabalho e por aí vai. Então, de qualquer maneira, Getúlio foi uma figura e as pessoas que viveram naquela época fundamentais para que o samba se configurasse como sendo característico da cultura brasileira, a cara da cultura brasileira. De lá para cá muita coisa mudou e isso já não é mais assim. E a discussão, encaminhamos a discussão e até pensamos fazer um novo encontro para tentar entender a identidade brasileira hoje. Qual é a resistência da cultura negra no Brasil de hoje, dominado por milicianos?